Boa noite, meus queridos amados irmãos. Hoje nós vamos dar complemento ao estudo do Livro dos Espíritos, que fala da formação dos mundos. Mas antes vamos pedir a espiritualidade amiga, aos nossos mentores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, que continue envolvendo nossos corações e que nós possamos assimilar o estudo da tarde e noite de hoje. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Na pergunta 39, Kardec pergunta aos espíritos: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E os espíritos respondem a Kardec: tudo a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Comentários. A matéria primitiva encontra-se disseminada no espaço, aguardando que os espíritos superiores possam condensá-la através da força do pensamento. Uma vez condensada, surge a conhecida bola de fogo, que ao se resfriar dá lugar à matéria que conhecemos: sólidos, líquidos e gases. Os sólidos vão constituir as planícies, os montes e as montanhas. Os líquidos formarão os mares, rios e lagos. E esses gases estarão disseminados no espaço. Lembramos que o nosso Mestre Jesus, nosso governador planetário, junto com os engenheiros cósmicos, plasmaram o planeta Terra. Por isso que ele é o nosso governador planetário. Na pergunta 40, Kardec pergunta aos espíritos: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? E os espíritos perguntam: isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Comentário. Os cometas são, assim, um princípio da agregação da matéria esparsa no universo. Mas a formação dos mundos dependerá sempre da ação de espíritos superiores que trabalham na cocriação em plano maior, em comunhão indescritível com a mente divina. Na pergunta 41, Kardec pergunta aos espíritos: pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? E os espíritos respondem: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Comentário. Os mundos físicos são passíveis de desagregação, assim como os sóis, as estrelas e os satélites. Tudo tem sua duração limitada, mesmo que essa durabilidade ultrapasse milênios e não possa ser acompanhada pela mente humana. A morte não é um fenômeno ligado apenas ao homem terreno, e sim a todas as coisas que tendem a desaparecer com o passar dos tempos. Na pergunta 42, Kardec pergunta: poder-se-ia conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? E os espíritos respondem: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será aquele quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura esta formação. Nosso comentário diz assim:
Esse assunto está fora de alcance dos habitantes da Terra, ainda envolvidos com as imperfeições dos vícios e desejos. Só espírito que tenha atingido o ápice da perfeição poderiam penetrar nesses mistérios. Encerramos aqui o estudo da formação dos mundos. Iremos continuar na pergunta 43 com a formação dos seres vivos. Na 43, Kardec pergunta aos espíritos: quando começou a Terra a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em convulsão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então seres vivos apropriados ao estado do globo. Nosso comentário diz assim: no início, apenas os sólidos, líquidos e gases. Depois, com o tempo, os germes embrionários afloraram e desenvolveram, surgindo os vegetais, depois os animais e finalmente o homem, que evoluiu gradativamente até chegar à posição que ocupa hoje. Na pergunta 44, Kardec pergunta aos espíritos: de onde vieram para a Terra os seres vivos? E os espíritos respondem: a Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permanecem em estado latente, de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma delas reuniram-se então e se multiplicaram. Nosso comentário nos vemos assim: tudo já se encontrava em estado latente, aguardando a hora certa para o afloramento dentro dos próprios elementos constitutivos da Terra, que foi criada para ser o berço de espíritos imortais a caminho da perfeição. O homem foi o último a surgir no cenário terrestre. Exatamente por isso que a sua formação física é a mais complexa, apta para receber o pensamento contínuo e o livre-arbítrio. Na pergunta 45, Kardec pergunta aos espíritos: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? E os espíritos respondem: achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Comentário: a matéria encontrava-se disseminada no espaço infinito e, através da ação dos espíritos evoluídos, ela se agregou, transformando-se em imensa bola de fogo, que ao resfriar deu origem primeiro aos minerais, depois vegetais, animais e seres humanos, evoluindo até a situação em que nos encontramos hoje. Kardec, na pergunta 46, ainda assim: ainda há seres que nasçam espontaneamente? E os espíritos respondem: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram o germe de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar
e a fermentação pútrida que é necessário à existência. É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Comentário. Isso só ocorre nos mundos primitivos, onde os elementos primordiais estão em estado latente. Na Terra, os nascimentos ocorrem a partir de matrizes já estruturadas através de reproduções contínuas, em que as repartições provocam melhorias na composição do ser. Na 47, Kardec pergunta: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? E os espíritos respondem: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que dissesses para o homem: se formou do limo da terra. Comentário. Ao afirmar que o homem veio do pó da terra, o legislador hebreu Moisés deixou claro que o homem também é um produto do próprio planeta, no que se refere ao corpo físico, porque o espírito imortal veio das estrelas, e é para lá que vamos um dia, se Deus quiser. Na 48, Kardec pergunta aos espíritos: poderemos conhecer a época do aparecimento do homem ou de outros seres vivos na Terra? E os espíritos respondem: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Nosso comentário. Essa época se perde em tempos imemoriais, e nem mesmo espíritos mais avançados na evolução seriam capazes de avaliar essa data, mesmo porque a providência divina provoca no ser um esquecimento necessário para que evolua em paz, sem olhar para a retaguarda. Na pergunta 49, Kardec pergunta aos espíritos: se o germe dessa espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Os espíritos respondem: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados na terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Nosso comentário. A formação dos primeiros seres se deu espontaneamente no início, porque uma vez formados passaram a se reproduzir através dos meios orgânicos que cada espécie possui. O mesmo acontecendo com o homem, que é em síntese de milênios de evolução, desde o átomo até o arcanjo, que um dia também já foi átomo. Assim, queridos irmãos, vamos encerrar nosso trabalho da noite de hoje. E na próxima quinta-feira estaremos estudando o povoamento da terra, Adão, na pergunta 50 em diante. Que a doce paz de Jesus continue nos nossos corações e que nós possamos estar sempre com o coração aberto no amor e na caridade, como assim Deus o permite. Que a paz de Jesus permaneça conosco. Muita paz para todos.